Bom, boa noite. Gostaria de agradecer, primeiramente, em nome da Fundação Logosófica, a oportunidade de fazer essa palestra, né? Essa é uma atividade de parceria entre o PET da Agronomia da UF, a professora Larissa da UF, que nos fez o convite, e a Fundação Logosófica. Meu nome é Igor, eu sou bacharel em Direito, empresário e atuo no ramo de segurança privada. E nos momentos em que mais aproveito meu tempo, eu também sou estudante de Logosofia. E hoje, junto comigo, conduzirão a palestra também os jovens do setor juvenil da Fundação Logosófica de Uberlândia. E eu penso que será uma atividade interessante, porque a maioria deles são universitários, como boa parte de vocês que estão assistindo a palestra, e eles também estão aprendendo muito com esse momento que a gente está vivendo atualmente. E vamos falar sobre o que a gente tem experimentado e vivido, né? Vai ser algo bem prático aqui hoje. Mas, primeiramente, é importante a gente dizer o que é a logosofia, né? Nas palavras do autor da logosofia, a logosofia é uma nova mensagem à humanidade, com palavras plenas de alento, de verdade e de clara orientação. Encerra uma nova forma de vida, forma que move o homem a pensar e a sentir de outra maneira. E o que a gente entende disso, né? Encerra uma nova forma de vida, né? O que isso significa? E para entender esse conceito, eu preciso primeiro entender o que é vida, né? Senão eu não vou conseguir compreender nada. E o que é vida para vocês? É importante a gente pensar nesse conceito. Qual que é a relação do conceito de vida com o conceito de tempo que a gente vai apresentar hoje? Eu vou contar para vocês o que era vida para mim, né, no passado, o que eu entendia como vida, né? Vamos lá, vou contar aqui. Passar no vestibular, fazer faculdade, formar, ganhar dinheiro, casar, comprar uma casa bem bonita num condomínio, ter um carro legal, um cachorro bonito, fazer churrasco no final de semana, ter filhos e ensinar tudo isso para eles fazerem tudo igual também. E era tudo isso que eu tinha para fazer na minha vida, né? E fazer isso está errado? Não, né? Tanto que muitas dessas atividades eu continuo fazendo ou querendo fazer, né? Mas fica a reflexão, né? É para isso que eu devo viver toda a minha vida, né? Que eu devo dedicar todo o meu tempo na minha vida? Aí eu fico me perguntando, quais são as prerrogativas da vida humana? O que a gente faz aqui na Terra? Para que a gente tem que aproveitar o tempo? E eu lembro que eu era adolescente quando eu vi um vídeo do Carl Sagan. Ele é um astrofísico e ele estava falando sobre a Terra e os humanos da perspectiva do espaço, com base nessa foto aqui, ó. Essa imagem, ela me marcou bastante quando eu vi ela pela primeira vez, né? Porque nesse pontinho bem pequeno aí, tá a Terra e os atuais 7,7 bilhões de seres humanos. E um deles ali sou eu. E vendo essa foto, né, fica bem lógico para mim que não faz nenhum sentido passar toda a minha vida preocupando apenas com as questões materiais, né? Dedicando todo o meu tempo ao trabalho ou às questões relacionadas a ele. E do ponto de vista desse universo, né, enorme que a gente tem aí, parece meio lógico a forma como eu enxergava a vida, né? E é com o conhecimento logosófico que eu tenho tido a oportunidade e a experiência de tentar me responder essas questões. Do porquê que eu existo, para que eu vivo, quais conhecimentos eu devo aprender para poder aproveitar a vida verdadeiramente, qual que é a lógica que rege o universo, a criação. E tem um trecho de um livro da Logosofia que resume bem o que eu quis dizer. Vou passar aqui para vocês. Como se terá podido apreciar, a logosofia não pretende ensinar nada do que o homem já sabe, e sim do que ele ignora. E qual que é a relação desse trecho, né, com o tema que a gente vai apresentar hoje, né? Usando a reflexão desse trecho que eu acabei de passar, né? Se eu compreendo que a vida, ela se resume a estar focada em conquistar apenas aqueles bens materiais que eu citei, né? Comprar casa, carro, formar, fazer faculdade. Provavelmente meu conceito de tempo será que tempo é dinheiro.
Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, né? É bem famosinho, né? E agora, se eu formei um conceito de vida diferente, entendi meu propósito, compreendi conhecimentos que tratam sobre mim mesmo, sobre minha evolução, provavelmente meu conceito de tempo será que tempo é vida. Vocês já ouviram esse conceito de que tempo é vida? A logosofia ensina o seguinte: o tempo é a essência oculta da vida, é a própria vida em todo o seu percurso. Olhemos o tempo perdido como a vida que se foi sem havê-la vivido em sua plenitude, e aprenderemos a viver na consciência do verdadeiro existir, propagando-a indefinidamente ao deter o tempo e fazê-lo servir aos fins da evolução. E de tudo que eu manifestei até agora, né, eu penso que eu poderia resumir em duas frases para a gente iniciar esse bate-papo hoje, né? A primeira delas: saber o que se quer da vida ajuda a usar melhor o tempo. Essa é a primeira. E a segunda: perder tempo é perder vida. E hoje a gente vai falar como que a gente tem aproveitado o tempo e, consequentemente, nossa vida no momento atual. Thaís, você pode dizer um pouquinho para a gente como é que você tem feito para aproveitar o tempo e sua vida nesse momento? Posso, claro que sim. Bom, e eu sou professora universitária na área da administração e também sou estudante de logosofia. E assim como alguns de vocês estão nos assistindo agora e não estão tendo aulas, eu também não estou dando aulas nesse momento, né? E de repente eu me vi com muito tempo livre. E aí eu pensei, bom, eu posso encarar isso como umas férias prolongadas, e aí só descansar e só assistir séries, ou então eu posso usar esse tempo para aproveitá-lo da melhor forma possível, né? Tornando mais produtivo. E aí eu fiquei pensando assim, gente, e se essa situação durar aí 2, 3, 5 meses? Como é que eu vou olhar para esse tempo depois? Será que eu vou olhar para trás e falar assim, nossa, foi produtivo, eu fiz muita coisa boa, legal? Ou será que eu vou olhar e vou ter a sensação de ter desperdiçado todo esse tempo e ter perdido tempo e vida? Porque 2, 3, 5 meses é muito tempo, não é verdade? E aí eu senti um peso ainda maior quando eu pensei que ao não fazer alguma atividade, eu não vou poder mais usar aquela desculpa, ah, não, eu não fiz porque eu não tinha tempo, sabe? Sabe quando a gente se propõe alguma meta, algum objetivo, e chega no final a gente não cumpre, e aí a gente se dá aquela desculpa, ah, não, mas eu trabalhei tanto, né, eu estudei tanto, não deu tempo. Nesse momento é diferente, dessa vez é diferente, eu não ia poder usar essa desculpa, né? E aí, algo que eu tenho refletido muito ultimamente é que o tempo é o nosso ativo mais valioso até do que o dinheiro. E por quê? Pensa comigo. O dinheiro, se a gente perde ele hoje, amanhã eu vou lá, trabalho e recupero. Mas o tempo não. Se eu não aproveitar o dia de hoje, 8 de junho de 2020, eu nunca mais vou aproveitar ele. E quando eu penso dessa forma, eu passo a valorizar cada dia da minha vida. E assim, eu confesso que nos primeiros dias do isolamento, eu fiquei muito triste, fiquei preocupada, e eu penso que isso é natural, né? Tudo que a gente desconhece, a gente teme. E aí eu procurei informações sobre o vírus, como me proteger, ou seja, tudo aquilo que estava ao meu alcance, né? Porque eu entendi também que tem coisas que eu não controlo. Então, aquilo que estava ao meu alcance, que eu podia fazer, eu fiz e tenho feito, né? E aí, eu fiquei pensando, então, a partir daquele momento, eu tomei duas grandes decisões. A primeira delas foi, não vou mais ter contato com as notícias ruins. E olha, acreditem, só essa decisão já tem mudado muito os meus dias. E a segunda foi a de manter uma rotina diária.
com horários para as atividades, né? Tudo certinho. Mas então, como é que eu posso aproveitar o tempo para aproveitar melhor a minha vida? E aí eu fiz uma lista, pensando nisso, em tudo aquilo, aquelas atividades que eu sempre quis fazer, mas que eu não havia feito até o momento por falta de tempo. E aí eu listei várias. E agora eu vou compartilhar 4 delas com vocês. A primeira está relacionada ao hábito da atividade física, né? Eu já tinha esse hábito antes da pandemia. Mas aí eu pensei, bom, se eu parar agora, nesse momento, né? Depois, para retomar, vai ser muito difícil, porque para criar o hábito já foi muito difícil. Então, eu pensei, bom, eu preciso me adaptar. Né? E aí, claro, adaptei as atividades, exercícios, e tem dado certo. Tenho conseguido manter esse hábito diariamente. A segunda está ligada a um hobby meu, né, que eu sempre gostei muito de cozinhar, mas agora eu estou aproveitando esse tempo para aprender mesmo receitas novas, né, receitas que às vezes demandariam um tempo maior, e tem sido muito interessante essa experiência. A terceira está relacionada ao meu trabalho, né, porque como eu sou professora, eu estava com alguns artigos científicos um pouco de lado, que eu precisava trabalhar neles, sabia que tinha que trabalhar, mas deixava sempre para depois, né? E aí eu falei, agora eu não tenho muita desculpa não, né? Eu vou usar esse tempo então para trabalhar neles. E eu venho trabalhando, fazendo algumas adaptações, né? Um trabalho mais minucioso, que exige muita concentração, mas também tem dado certo. E a outra atividade é que eu estou aproveitando esse tempo para aprender mais sobre um determinado tema que eu gosto muito. Eu até cheguei a participar de um desafio no Instagram, daqueles de 21 dias, que anda tendo muito, e foi tão bom para mim, fez tão bem, e ele aconteceu bem no comecinho da pandemia, e eu aprendi tantos conceitos novos, tanta coisa que eu vou levar para minha vida, e mesmo depois dos 21 dias, eu continuo estudando sobre esse tema, pesquisando. Então, gente, o que eu quero dizer, assim, para vocês, que eu gostaria também de passar, é que em tudo na nossa vida, nós podemos encontrar oportunidades. Né? Por mais difícil que pareça no começo, e algo que eu tenho aprendido muito com a logosofia, que tem colaborado muito comigo nesse momento, é que para tudo na vida há soluções, mas há que encontrar as mais felizes. E quais são as mais felizes? Eu tenho entendido que são aquelas que promovem mudanças dentro de mim, né? Mudanças de atitudes, de pensamentos. E aí eu proponho, né, a vocês que façam a seguinte pergunta: o que vocês sempre quiseram fazer e não fizeram por falta de tempo? E que poderiam fazer agora? E você, Márcios, conta pra gente aí como é que você tem feito aí nesse período para se adaptar. O que você tem feito aí de bom? Bom, Thaís, de bom mesmo, tô gostando de participar aqui da palestra, né? Vendo muita gente nos comentários aí acompanhando e podendo passar, né? Um pouco do que eu tenho vivido sobre esse assunto que eu julgo ser tão importante, que é o bom uso do tempo, né? Bom, mas então, meu nome é Márcio, eu sou estudante de Direito da PUC Minas e sou estudante de Logosofia também há 4 anos. E eu vou começar dizendo que essa pandemia afetou o modo de viver de todos nós, né? Mas frente a esse cenário que foi alheio à nossa vontade, né? Acho que ninguém quis ficar de quarentena. Eu enxerguei dois caminhos para seguir. O primeiro foi enxergar só o lado negativo, reclamar o quanto que as nossas vidas foram afetadas, quanto que tá ruim sair de casa, usar máscara, o quanto que a gente quer que essa quarentena acabe logo, apontar culpados, né? Sentar e esperar que isso tudo passe. E o outro caminho foi me adaptar. A sabedoria logosófica ela traz um conceito interessante sobre se adaptar, quando a gente estuda a lei de adaptação. Mas o que é isso, né? A logosofia ela apresenta para a gente algumas leis naturais que regem a vida humana.
Diferentemente das leis do nosso ordenamento jurídico, né, que foram criadas por nós mesmos, seres humanos, para regular a nossa vida em sociedade, essas leis elas são naturais, elas independem da nossa vontade para existir e influenciam muito o modo como a gente vive. Bom, para dar um exemplo para vocês, eu gostaria de ler um trecho de um livro que chama Introdução ao Conhecimento Logosófico, acho que já está até na tela aí, que o autor da Logosofia diz o seguinte: a lei de adaptação é tão inflexível que não admite meio termo entre uma e outra situação. Muda-se ou não se muda. De maneira que, se acontecer um fato que obriga a uma mudança, permanecer no mesmo estado ou condição equivale a viver à margem da realidade e, portanto, sofrer intensamente. Isto é o que sempre acontece quando o homem resiste às mudanças. Daí que a dor, as misérias, as angústias brotam por toda a parte e o sofrimento seja um visitante quase permanente nos corações humanos. Bom, eu achei muito familiar a nossa situação atual. Vocês já pensaram nas consequências que a gente ia enfrentar se a gente resistisse às mudanças que foram impostas por esse vírus? O maior número de infectados, o maior número de mortes, mais caos, seriam consequências visíveis se a gente resistisse a essa adaptação. E mais cedo ou mais tarde a gente ia ter que se adaptar do mesmo jeito, né? Mas além dessas consequências que a gente consegue ver, eu queria trazer algumas consequências invisíveis quando a gente não se adapta também. E são invisíveis porque a gente só consegue enxergar ela dentro de nós mesmos. Essas dores, angústias e sofrimentos, que estava escrito ali, podem ser traduzidas como um pensamento de frustração. E de onde que vem esse pensamento? Vem de enxergar apenas o lado negativo, reclamar o quanto nossas vidas foram afetadas, quanto que tá ruim sair de casa com máscara, o quanto que a gente quer que essa quarentena acabe logo, apontar culpados, sentar e esperar que isso tudo passe. Ou seja, essas frustrações, esse pensamento de frustração vem quando a gente não se adapta. E como o tema de hoje é sobre aproveitamento do tempo, eu queria compartilhar com vocês uma experiência de uma frustração que eu tive logo no começo do isolamento social. E como que eu consegui amenizar ela, pensando, aplicando e me adaptando. No começo da quarentena, eu fiquei muito incomodado porque eu não estava conseguindo ter uma rotina. Algumas obrigações que eu tinha, elas se mantiveram, né, no ambiente virtual, como minhas aulas, provas, curso de línguas, minhas reuniões na fundação. Mas, apesar disso tudo, eu não estava conseguindo organizar meu dia e estava me frustrando bastante. Num primeiro momento, eu decidi organizar minhas obrigações por horários, ou seja, fazer uma coisa sempre no mesmo horário, todo dia, e depois passar para a próxima. Isso funcionou por 1 ou 2 dias, mas eu não consegui manter essa organização e meio que voltei para a estaca zero. Tudo desorganizado, dias inconstantes e frustrantes. Não ter uma rotina, ficar em casa o dia inteiro, estava me fazendo muito mal. Então, uma noite, eu decidi abrir um arquivo do Word no celular mesmo e anotar tudo que eu fiz no meu dia. E eu anotei tudo mesmo. Eu anotei a hora que eu almocei, quantas vezes eu escovei o dente, a hora que eu tomei banho, tudo que eu fiz. E aí, depois que eu anotei tudo, eu me assustei, porque tinha um grande período de tempo do meu dia e que eu fiquei à toa, me ocupando com coisas pouco relevantes. E foi aí que eu percebi que talvez eu não precisava organizar o tempo que eu gastaria com as minhas obrigações, porque justamente por elas serem obrigações, eu ia atender elas mais cedo ou mais tarde. Eu precisava organizar essa grande parte de tempo que sobrava, o tempo que eu ficava numa espécie de limbo, porque era aí que eu me sentia mal, era aí que eu sentia um vazio, uma sensação de não estar tendo uma rotina, de estar parado. E eu pensei, claro, como eu só estou ficando em casa, eu vou gastar menos tempo para fazer minhas coisas. Eu não tenho deslocamento, eu não tenho tantas preocupações, eu tenho mais concentração. O problema era esse tempo que sobrava. E eu encarava esse tempo como descanso, né? Mas mal sabia eu que esse tempo de descanso era o que estava mais me cansando mentalmente, né? Com os meus estudos na logosofia, eu aprendi que descanso é troca de atividade. Então eu comecei a pensar no que eu poderia fazer com esse tempo livre. E aí a resposta que eu cheguei foi qualquer coisa, porque é muito melhor a gente ter tempo sobrando do que faltando.
Então, eu comecei a utilizar esse tempo para aprender coisas novas, né? Um pouco parecido com a experiência da Thaís. Coisas que eu sempre quis saber, coisas que eu me interessava, mas com a rotina eu virava e falava, não tem tempo para saber sobre isso, não tem tempo para me aprofundar nisso. E com isso, com o passar dos dias, eu fui percebendo que eu não me frustrava mais. Porque quando eu olhava para o meu dia, eu ficava feliz, eu me sentia bem porque eu consegui cumprir minhas obrigações e porque eu adquiri um conhecimento novo. Com o passar dos dias, eu percebi que eu estava me interessando muito por uma determinada coisa, um determinado assunto, me aprofundando muito nele. O que me dava energia, isso me estava dando uma energia tão boa, um estímulo tão grande, e eu me aprofundei tanto nesse assunto que eu comecei a comprar cursos, eu comecei a fazer cursos online, eu comecei a praticar e surgiu uma ideia de eu tentar me profissionalizar. Essa ideia foi amadurecendo e hoje eu tenho um propósito de estabelecer um projeto de carreira secundária a partir disso. E eu concluí que eu consigo conciliar os estudos desse projeto com os meus estudos da faculdade, construir talvez um outro caminho para a vida profissional, né? Um plano B mesmo. Tudo isso porque eu consegui me adaptar às adversidades e percebi que eu posso utilizar o meu tempo de uma forma muito mais proveitosa. O meu intuito aqui não é de incentivar ninguém a mudar de profissão, tá? Não, nem definir outra carreira. Foi só uma experiência que eu vivi. O que eu queria mesmo era passar para vocês que é possível aproveitar melhor esse tempo na quarentena, transformando talvez alguma coisa que está te incomodando em alguma coisa que te dá prazer em fazer. E aí vocês conseguem viver suas experiências também. Bom, esse foi o meu exemplo de como que eu estou aproveitando o tempo nessa pandemia. Eu espero que tenha ajudado e que vocês consigam aproveitar muito bem de vocês também. Eu vou passar para a Ariane agora para ela contar um pouco do que ela tem vivido. Meu nome é Ariane, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UF e também sou estudante de Logosofia. E eu queria perguntar para vocês se já aconteceu de vocês falarem eu quero muito fazer tal coisa, mas eu tenho tanta preguiça, ou então falar eu quero fazer tal coisa, mas eu não sei por onde eu começo, ou não sei se eu vou conseguir. Eu já disse isso várias vezes, mas teve um momento que eu percebi que isso se aplicava para algumas atividades e para outras não. Algumas, mesmo cansada, eu fazia com maior gosto e outras, mesmo com muito tempo e energia, como agora na quarentena, eu nem começava. Então, eu vi que eu não poderia usar a mesma palavra para todas essas situações, já que os resultados eram tão diferentes, né? E aí, estudando sobre isso, eu descobri que o meu querer está intimamente ligado com a hierarquia que eu coloco em cada uma dessas atividades, na importância que eu dou para cada uma. Então, para eu conseguir diferenciar esses dois quereres, né, essas duas classes de querer, o verdadeiro, que eu realmente queria fazer, e o falso, que eu não queria tanto assim, eu usei os recursos das perguntas. Eu me perguntava, por que quero fazer essa atividade? O que ela vai me trazer? Por que eu devo entregar a minha energia e meu tempo a ela? Ela vai colaborar com o meu crescimento, com a minha evolução? Seja ela a evolução, assim, qual for. Pode ser profissional, pessoal, familiar, social, qualquer uma. E aí eu fui percebendo duas situações. Se eu não conseguia ver a importância dessa atividade na minha vida, se eu, para responder essas perguntas era difícil, eu via que no fundo não tinha importância mesmo, não. E se eu conseguia responder, essas reflexões só ajudavam a fortalecer o meu querer. Então tá, se eu conseguia responder, eu fazia. E se eu não conseguia, eu não fazia. Mas e aquelas situações que, no fundo, eu sei que são importantes, mas mesmo assim eu não consigo fazer? Estudando logosofia, eu aprendi que a nossa vontade é movida por duas forças, as necessidades e ao estímulo. E eu acho que isso é bem fácil da gente observar assim na vida. Por exemplo, quando a gente tem um trabalho para fazer e a gente só faz quando é para amanhã, não tem mais jeito, a gente vai lá e faz. Isso é o caso da vontade sendo movida por uma necessidade. E a vontade sendo movida por estímulos, eu acho que dá para a gente observar quando a gente está muito cansado e um amigo liga para a gente beber uma cervejinha, a gente vai do mesmo jeito, né? Mas nessa investigação, eu descobri um grande poder que todo ser humano tem, que é o de criar estímulos, criar um querer. E aí eu vou contar para vocês algo que eu estou vivendo em relação a isso. Desde muito tempo, todo ano eu digo a mim mesma que eu vou começar o hábito da leitura, porque eu acho que não existe ninguém no mundo que negue os benefícios que esse hábito traz, né? Porém, não existia uma necessidade clara daquele hábito começar.
Então, todo começo de ano estava a Ariane lá, escrevendo nas suas metas que ia ler mais, mas em um livro pela metade, passava o resto do ano sem ler mais nenhum. Mas aí, esse ano, já cansada disso se repetir há tanto tempo, eu comecei sem fazer metas de, assim, quantos livros eu ia ler, ou algo assim. Eu comecei refletindo sobre o que isso poderia me trazer. E aí eu listei várias coisas, como conhecer outras realidades, aprender coisas novas, conhecer como pensam outras mentes, melhorar minha escrita e meu vocabulário, enfim, fui criando uma listinha mental. E aí eu percebi que esse pensamento propósito de ler, que é tão comum entre as pessoas, só passou a ser meu depois que eu comecei a refletir sobre a importância que tinha para mim daquilo. Como que ia agregar a minha vida. E assim eu criei meus próprios estímulos. Então, essa experiência me ensinou que mesmo que seja claro para outras pessoas a importância que algo tem para a vida, eu só consigo ter estímulos e vontades para fazer elas quando aquelas importâncias, aqueles argumentos, eles têm alta hierarquia para mim também, quando eu consigo transformar um pensamento alheio em próprio. E assim eu vou conseguindo criar estímulos para minhas atividades, conseguindo até fazer com gosto e transformando necessidade em estímulo, o que eu acho que transforma assim, qualquer atividade, deixa ela muito mais alegre de se fazer, né? E falando mais especificamente desse momento da pandemia, tem um trecho dos livros da Logosofia, que agora eu estou lendo nesse meu novo hábito, que o autor sugere que a gente use da nossa faculdade mental de imaginar em alguns desafios da vida, para melhor nos adaptarmos. Então, por exemplo, se a gente vai ter que caminhar 3 quarteirões, imaginemos que serão 10, e aí aqueles 3 parecem menores. Se a gente vai ter que escrever 10 páginas, imaginemos que serão 50, e aí aquelas 10 parecem mais fáceis. E na pandemia eu usei esse mesmo recurso, imaginando que ela durará muito tempo. E mesmo que pareça um pouco pessimista pensar assim, isso tem criado um efeito em mim de ter que me adaptar à realidade, sem ficar na esperança de que vai passar logo e esperar sem fazer nada, né? E com isso eu tive que criar estímulos para outras coisas também, por exemplo. Eu não gosto muito de conversar por telefone, porque eu costumo ficar um pouco nervosa e até um pouco tímida. Mas eu sei que é importante nesses momentos eu estar em contato com as minhas amigas e com as pessoas queridas, que estão passando pela mesma situação. Então, eu criei um estímulo para fazer videochamada com elas regularmente. Se eu pensasse que a quarentena ia durar 2 semanas, talvez eu nem faria esse esforço e acabaria me distanciando delas. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei de adestrar minha mente para que ela colabore comigo, ou seja, minha mente colaborando comigo nesse momento, né? E se ela não demorar, se a quarentena não demorar, se passar rápido, eu espero que passe mesmo, eu acho que os resultados de ter pensado assim vão continuar a ser positivos. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a Lohane, que vai falar um pouquinho sobre como a gente pode se adiantar o tempo. Eu sou Lohane, eu atualmente estou fazendo pedagogia na UFO e sou professora do ensino infantil no Colégio Logosófico. E também sou estudante de logosofia há aproximadamente 4 anos. Com esses estudos da logosofia, eu tenho aprendido alguns elementos para ampliar meu tempo. E essa quarentena tem sido uma ótima experiência para eu aplicar esses elementos que eu estou aprendendo, né? Dia 16 de março, as aulas da UFO foram suspensas por tempo indeterminado. E 2 dias depois, as aulas no colégio que eu trabalho também foram suspensas por tempo indeterminado, fazendo com que eu tivesse muito tempo livre, um tempo que antes era praticamente todo ocupado, agora ficou praticamente todo livre, todo vazio. E, a princípio, eu não sabia nem o que fazer com todo aquele tempo. Era muito mais do que eu conseguia administrar a princípio. E eu percebi que eu precisava estar com a minha mente sempre atenta, senão eu poderia desperdiçar um tempo que seria muito útil para mim, né? E pensando nisso, eu decidi realizar algumas atividades que colaborariam comigo nesse aproveitamento do tempo. Uma das coisas que eu me propus a fazer, que colaboraram comigo, foi pensar no futuro. Então, como eu sou professora, eu pensei que esse momento seria uma boa oportunidade para eu planejar as aulas
do futuro, né? De quando a quarentena acabasse. Então, com isso, eu comecei a reservar um tempo, meio diário, para pesquisar atividades que fossem adequadas para os meus alunos, montar planos de aula e deixar tudo já separado, tudo organizado, para quando as aulas voltassem. E por que eu fiz isso, né? Eu pensei que essa era uma oportunidade de me adiantar ao tempo. E o que isso significa? Significa que eu sei que quando a minha rotina voltar ao normal, eu vou ter menos tempo, igual eu tinha antes da quarentena, né? Menos tempo livre, menos tempo disponível. Se eu utilizar agora um tempo que eu tenho mais à disposição para fazer algo que eu teria que fazer lá na frente, eu vou estar colaborando com o meu ser do futuro. Eu vou estar deixando um pouco mais de tempo livre para o meu ser quando a rotina voltar ao normal. E eu sinto que tem sido muito proveitoso para mim. Esse adiantamento do tempo colabora muito com o meu ser do futuro, igual eu falei, né? E, assim, eu tenho aprendido com os estudos da logosofia que esse tempo que eu perco, eu não vou ter ele de volta, igual alguns outros já falaram. Mas por isso mesmo que eu tenho que me esforçar para viver bem, dentro desse tempo que eu tenho disponível, né? Mas eu também entendo que eu posso me adiantar esse tempo. E quando eu me adianto, a minha vida se amplia, o meu tempo se amplia, né? E eu tenho conseguido experimentar, né? Comprovar na minha vida essa realidade. E eu tenho sentido que quanto mais eu utilizo meu tempo de forma produtiva, mais eu amplio e faço render, favorecendo o meu ser de agora e o meu ser do futuro. E agora a Eduarda vai falar um pouco de como está sendo a experiência dela nessa quarentena. Meu nome é Eduarda, e assim como aconteceu com vocês, essa quarentena virou minha rotina de cabeça para baixo. Eu sou estudante de pedagogia, sou professora no Colégio Logosófico, e com essa quarentena e a suspensão das aulas online, o colégio adotou uma plataforma de aulas online, e eu vejo que isso aconteceu com diversas empresas, em diversos setores. Buscaram soluções para o home office. Nos primeiros dias que essa plataforma foi implantada, eu passava, assim, horas no meu dia aprendendo como ela funcionava, aprendendo a mexer e auxiliando colegas de trabalho que tinham uma dificuldade ou outra. Esse processo de aprendizagem durou mais ou menos uma semana. 7 dias que meu cronograma diário era aprender sobre a nova plataforma de trabalho. Depois que eu já tinha aprendido, já tinha adquirido esse conhecimento, eu passei a dedicar menos horas para realizar a mesma atividade. Com isso, me sobraram algumas horinhas no meu dia. Eu resolvi aprender a tocar um instrumento musical novo, e a mesma coisa aconteceu. Eu gastava horas para aprender a tocar uma música. Depois que eu já tinha adquirido esse conhecimento, eu gastava bem menos tempo para realizar a mesma atividade. Eu fui observando ao longo desses dias que a cada nova semana eu ganhava umas horinhas no meu dia. E como já foi dito, eu ganhava vida. E assim, eu me propunha aprender alguma coisa nova, nesse tempo que eu tinha conquistado. Dessa forma, eu consegui ampliar os meus dias, aprender coisas novas, ter atividades diversas para fazer, mesmo estando em casa, e constatei, o conhecimento amplia a vida. Algo que eu aprendi a fazer, estudando sobre o tempo, foi um planejamento do dia seguinte. E desde que eu aprendi, eu venho tentando pôr em prática. Eu percebi que quando eu não faço esse planejamento, eu fico meio perdida. Eu perco uns minutos pensando o que eu tenho que fazer, e depois que eu faço tal atividade, eu me distraio com muita facilidade. Eu vejo o feed do meu Instagram inteiro antes de pensar o que eu tenho para fazer depois. E com isso, meu dia vai passando. No final, eu fiz pouca coisa que eu queria. Algumas porque eu esqueci e outras porque não deu tempo mesmo. Com o planejamento do dia seguinte, eu sinto que eu acordo mais hábil, mais disposta. Esses devoradores de tempo, como o Instagram, ocupam menos espaço no meu dia. E eu consigo cumprir os objetivos e me sinto muito mais produtiva. Quando eu estou trabalhando em aulas e dias normais, isso é mais fácil, porque eu tenho aqueles compromissos que não dependem só de mim. Então, lá no meu planejamento diário, eu encaixo as atividades que eu quero
ou preciso fazer nesse tempinho que sobra. Mas agora, em época de quarentena, isso ficou muito difícil, porque todo o tempo só depende de mim. Eu posso passar o dia inteiro olhando para o teto sem fazer nada e meia-noite sair correndo para fazer as atividades do trabalho. Mas isso não é bom para mim, eu perco vida. Como a Ariane já trouxe sobre estímulos e hierarquizar meus propósitos, um planejamento do dia seguinte, que é basicamente uma listinha de tudo que eu me proponho a fazer no dia, meu dia rende muito mais. Como eu falei no começo, minhas semanas têm sido muito diferentes umas das outras, porque eu venho conquistando tempo. Então, meu planejamento diário e semanal, ele não é igual sempre. Por isso, é muito importante escrever ele por escrito mesmo. Assim, eu consigo administrar e aproveitar. Eu sugiro que vocês também façam esse planejamento, essa listinha, e comprovem por vocês mesmos, que ela ajuda em tempo de quarentena ou não. Agora, a Ariane vai falar para a gente outra ferramenta. Então, aqui a gente apresentou algumas formas de pensar que têm colaborado com a gente nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, e eu queria convidar vocês a experimentar e ver se funciona para vocês, que isso é o que a gente vem aprendendo com a logosofia também, da gente nunca acreditar em alguma coisa, mas sim experimentar e ver se aquilo faz sentido para a gente também, né? Então, a gente trouxe experiências de variados campos da vida para mostrar que é importante, mesmo de casa, a gente tentar equilibrar a nossa atenção, né? Não ficando só estudando, ou só trabalhando, ou só fazendo exercício, ou só fazendo nada também. A gente precisa pensar nesse equilíbrio. E aí, para exemplificar isso de uma forma mais resumida, assim, eu vou mostrar para vocês um recurso gráfico que talvez até vocês conhecem, que ele também é usado no mundo corporativo e tal, que se chama Roda da Vida. Aqui a gente tem vários campos da vida, né? Se vocês podem pensar em outros, ou alguns aqui não fazer sentido para você, tá tudo bem também, vocês podem tirar depois. Então, temos saúde, financeiro, lazer, família, espiritual, social. Vocês completam esses campos com o que foi importante para vocês, o que fizer sentido para vocês, e depois vocês se autoavaliam de 1 a 10, pensando como que está a sua atenção a essa parte da vida. Como que vocês têm se dedicado a ela, né? Isso daqui é feito uma planilha que depois a gente vai disponibilizar para vocês. Então, vocês vão colocando as notas e ele vai mudando o formato. E aí eu acho que fica melhor para a gente ver se tem algum campo da nossa vida que a gente está precisando de dar mais atenção e até mais fácil de identificar quais hábitos e atuações que a gente pode mudar, né? Então, é isso que eu queria trazer, que é importante ter um equilíbrio, mesmo dentro de casa, mesmo estando limitado a alguns desses campos, porque eu entendo que isso daqui são bases para a nossa felicidade, né? Então, se a gente consegue dar atenção um pouquinho para cada uma, mesmo se uma base cair ou ficar mais limitada, a gente vai continuar tendo essas outras bases para sustentar a nossa felicidade, né? E agora eu vou passar a palavra para o Igor de volta. Bom, muito legal ouvir essas experiências, né, de como cada um tem aproveitado o tempo nesse momento. Por si só, a pandemia já traz muitas adversidades que temos que viver, mas é bom a gente observar também como cada um tem podido aprender com a situação, né? Essa foi a mensagem principal que a gente queria passar. E muito obrigado pela participação de todos. É uma alegria para nós realizar esse tipo de atividade, porque a Fundação Logosófica é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo a divulgação dos conhecimentos logosóficos, né? Por isso que esses momentos são tão importantes para nós. E aqui eu gostaria de fazer um convite também, para quem quiser saber mais sobre a logosofia, quiser também iniciar os estudos com a gente, né? Seria uma grande alegria para nós ter mais pessoas com quem compartilhar e aprender esses conhecimentos tão importantes para a vida. Eu vou disponibilizar para vocês, nos comentários, o link de um formulário do Google. Para quem quiser preencher os dados, né, nesse link aí que a gente está disponibilizando, depois a gente entra em contato. E se você que está assistindo não é de Uberlândia e quiser preencher o formulário também, pode, porque aí a unidade da Fundação Logosófica mais próxima pode entrar em contato com você também. Muito obrigado também, em especial ao PET, do curso de Agronomia da UF, e também a professora Larissa, né, que nos convidou para realizar essa atividade. A gente vai estar sempre à disposição para novas oportunidades, tá bom? Obrigado, um abraço a todos e boa noite para vocês. Tchau, tchau, boa noite.